Você já se deparou alguma vez com algum artista de rua tocando violão e cantando alguma música? As andorinhas voltaram e eu também voltei. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim. Dia em que saí de casa, minha mãe me disse: vocês já viram algum artista de rua cantando alguma música? Esse vídeo é pra vocês. Escurecendo as coisas com Juliano Trevisan. Tenho certeza que muitos de vocês já estavam andando na rua e se depararam com algum artista de rua tocando e cantando alguma música assim, não? Mas vocês já pararam pra pensar qual que é a história de vida dessa pessoa? Todo mundo tem uma história, às vezes a gente pode se surpreender com o que a gente vai escutar. E o vídeo de hoje vai tratar sobre isso. Começando. Estava eu com a minha tia aqui, final de semana, em Curitiba, sol, lojas abertas, promoções. E a gente foi aproveitar as promoções do final de semana. Andando na 15, que é uma rua famosa aqui em Curitiba, no centro, a minha tia entrou numa loja ver algumas coisas e eu fiquei na frente da loja esperando ela. Quando chega o rapaz, coloca uma caixinha vermelha no chão, abre uma mala, tira um violão e começa a cantar. Mas o cara, ele não cantava tão bem assim. Ele tava com sérios problemas de afinação, até o violão dele tava meio desafinado. A nível D, quando ele começou a tocar, as pessoas dos prédios em volta começaram a bater as janelas e fechar. E os comerciantes começaram a olhar pra ele com cara feia. E eu fiquei ali na frente escutando o cara tocar e tal, ver o que ele tinha pra oferecer. Num determinado momento ele parou de tocar e eu puxei papo com ele. Perguntei de onde ele era, por que ele tocava violão, se ele era de Curitiba mesmo. Então o senhor André Luiz da Silva, de Jundiaí, começou a me contar a história da vida dele, que me fez mudar um pouco a minha visão, e eu espero que mude também a visão de vocês sobre os artistas em geral de rua, os moradores de rua e tal. Ele começou a me contar que a família dele sempre foi muito pobre, e ele era de Jundiaí. A vida dele começou a mudar para melhor quando o pai dele conseguiu um emprego numa repartição pública e conseguiu uma casa para morar. Mas a felicidade ali durou pouco, porque em alguns anos a mãe dele acabou falecendo. Isso quando ele tinha 17 anos. E além da mãe ter falecido, o pai trabalhava fora, então ele ficava sozinho cuidando dos irmãos em casa. Não podia estudar, até porque o pai dele não tinha condições. E a alegria da vida dele era quando o pai chegava à noite, tirava o violão do armário e tocava. E ele ficava do lado do pai dele prestando atenção nos acordes, prestando atenção na melodia, e quando o pai dele ia trabalhar ele ficava tentando repetir o que o pai dele fazia. Então assim, aquilo era o que movia ali a vida dele, aquele momento que ele tinha com o pai dele para poder escutar o pai dele tocar violão e estar junto com o pai dele. Passou um tempo, o pai dele acabou falecendo também. E os representantes lá da repartição pública deram um aviso para ele que ele tinha um prazo para sair da casa com os irmãos dele. Claro que esse prazo acabou esgotando, que ele não conseguiu emprego, ele não conseguiu outro lugar para ir. O que aconteceu? A polícia acabou despejando ele. Tiraram todas as coisas para fora dele, dos irmãos dele, isso ele já tinha 21 anos, e mandaram ele se virarem. A partir daí, cada um seguiu a sua história. Cada irmão foi para algum canto, ele falou que ele não tem mais contato com os irmãos dele. E ele foi fazer da vida a única coisa que ele tinha aprendido, que era tocar alguns acordes de violão e cantar algumas melodias, algumas letras. E isso mudou muito, assim, isso mexeu muito comigo e eu queria trazer isso para vocês. Porque muitas vezes a gente tira conclusões sobre o que a gente está vendo. E isso é a partir de pessoas, é a partir de situações, é a partir de até notícias que a própria mídia informa. Eles vão lá, recortam um pedaço de toda uma situação, jogam e a gente assiste aquilo como sendo real e torna aquilo como uma verdade absoluta. E sem se dar conta que tudo tem uma história. Toda pessoa tem uma história. Se eu tô aqui, é porque eu tenho uma história. Se você tá aí, é porque você tem uma história que fez você ser quem você é hoje. E o senhor André Luiz, ele não era um cara que estava tocando de maneira desafinada no Centro da 15. Era um cara que estava fazendo a única coisa que ele sabia fazer da vida, que ele aprendeu a fazer na vida para poder sobreviver. Então, escurecendo as coisas. Tratem as pessoas a partir do que elas são e não a partir de como elas estão. Porque quem a gente é?
Eu sou uma composição de toda a minha história. É minha história que me fez construir o Juliano que eu sou hoje. E é isso que tem que ser levado em conta. Um dia eu posso estar mal, um dia eu posso estar meio depressivo, um dia eu posso estar super alegre, um dia eu posso estar mais porra louca, mas não é aquilo que me define. O que me define é a minha história. E é isso que a gente precisa começar a olhar no ser humano que está faltando hoje em dia. Valeu?